Muito boa noite a todos os senhores e senhoras. Nós estamos começando o nosso painel de hoje em nome de Sicredi. Traga a sua poupança para o Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui o senhor Jandir Piccoli, um homem ligado ao Clube Roselândia aqui, econômico lá do Clube Roselândia, que sempre tem festividades na maioria dos finais de semana, mas ele está aqui na condição de coordenador da comissão do Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz, que está localizado às margens da RS ou ERS 420, entre o município de Erechim e o município de Aratiba. Todo mundo já conhece isso, um pouco da história, mas hoje ele vai contar um pouquinho mais, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Seu Jandir, boa noite, obrigado por vir aqui. Boa noite, Odi. Boa noite à população em geral que nós assiste agora. Odi, falar das aparições da Nossa Senhora Santa Cruz é um mistério vivo ali, que conta, revela a história das aparições da Nossa Senhora Santa Cruz, que já é mais de 80 anos que deu início aí. Mas a primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar, ela aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1944. Antes disto, já havia um mistério com a senhora Doroteia Menegon Farina, a mulher que Nossa Senhora escolheu para deixar as suas mensagens aí no local das aparições. Em 1938, a Doroteia era mãe de 4 filhos, catequista da comunidade de São Paulo do Paca, pequena agricultora. De repente, ela começou a ficar doente naquela época. Adoeceu bastante que ela não conseguia mais sair de casa, permaneceu ficando só em casa. Mas ela continuou sendo catequista aí na propriedade, as crianças iam aprender a catequese aí com ela. Era um câncer maligno na época, toda a medicina deu impossibilidade de cura, foi desenganada por toda a medicina. Ela morreu com 33 anos naquela época, ela passou por um velório aí na sala, que antigamente costumavam velar em casa, providenciaram o caixão para fazer o enterro. Depois de 24 horas, ela ressuscitou. Passou a viver a vida normal e permaneceu viva mais 44 anos. Teve mais 4 filhos e acabou morrendo de câncer. Deixa eu só fazer um breve parágrafo aí. O senhor disse que ela ressuscitou. Quem é que viu isso? Quem é que pode testemunhar isso? Quem é que disse isso? A minha falecida mãe fez parte do velório, ajudou inclusive a trocar ela no falecimento. Sim. E só não existe mais testemunhas vivas porque, sim, entendeu? Naquela época. Sim. Então, realmente existe. Eu tenho até comigo os exames que a medicina fez naquela época para ela. Entendeu? Tem documentos que falam isso. Tá, mas daí, em 1944, 25 de fevereiro de 1944, começou as aparições de Nossa Senhora para ela. Nossa Senhora escolheu a Doroteia para ser a mensageira e intermediar as mensagens que Nossa Senhora podia deixar ali para a população. Se deu o nome de Nossa Senhora da Santa Cruz. Por que Nossa Senhora da Santa Cruz? Não por estar a cruz aí. Sabemos, todo mundo sabe que Nossa Senhora, em todos os locais de aparição no mundo, ela sempre dá um nome ao lugar. Existem vários títulos de Nossa Senhora, mas sabemos que é uma única Mãe de Jesus. Ali ela se deu o nome de Nossa Senhora Santa Cruz, porque ela escolheu o verdadeiro nome do Brasil, Terra de Santa Cruz. Por isso que ela se venerou como Nossa Senhora de Santa Cruz. Ali acontecia 5 aparições por ano, 5 vezes, nas seguintes datas: 6 de janeiro, 11 de fevereiro, quarta-feira de cinza, 3 de maio e 14 de setembro. Que hoje, dia 14 de setembro, sempre é a data da Grande Romaria, que foi uma data escolhida pela Santa Doroteia antes do seu falecimento. A Doroteia, além de ter morrido com 33 anos, antes das aparições, ela falecia toda sexta-feira santa de tarde às 3 horas, todos os anos. E a ressurreição dela acontecia no domingo de Páscoa ao amanhecer o dia. Eu tive graça de assistir isto.
Eu esteve presente várias vezes, a gente ia ao grupo de jovens. Lá no local, aonde que é? Muitas vezes a maioria das vezes ela permanecia na residência. Outras vezes, nem a família sabia para onde era levada. Porque as autoridades levavam ela embora, entendeu? E nem davam informação para ninguém para onde ela ia. Mas eu tive a oportunidade de vê-la ali na cama, o quarto que está aí até hoje, para a visitação das pessoas. Que neste quarto onde ela falecia, ainda tem os pertences dela que se preserva lá, para o pessoal visitar, tocar e ter o conhecimento. Além de mim, claro, existem centenas de testemunhas vivas que viu isso, tocou e acompanhou os acontecimentos. Quando começava a quaresma, antes da Sexta-feira Santa, ela começava a sofrer a exemplo de Jesus Cristo. Começava a aparecer as estigmas nas mãos, nos pés, escorrer sangue na cabeça, idêntica a Jesus. E chegava a Sexta-feira Santa, então ela falecia. Mas muitas vezes as autoridades não deixavam ela com a família, mesmo durante a quaresma. Eu quero relatar aqui que numa quaresma, o bispo de Passo Fundo, na época, o Dom Cláudio, ele chegou na propriedade, ela estava na roça. Faltava 3 dias para começar a quaresma. E ela, como não tinha começado a quaresma, ela não tinha início dos estigmas de Cristo ainda. Aí o bispo levou ela a Passo Fundo, engessou toda ela, da cabeça aos pés, para ver o que iria acontecer quando começava a quaresma. Começou a quaresma, no 3º dia, o sangue varava o gesso e vinha para fora. Aí ela permaneceu lá engessada, 40 dias e 40 noites, nem sequer serviram água ou comida para ela. Em que época é isso? Em que época, mais ou menos? Olha, faz mais ou menos, começou em 44, no ano 50, por aí. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que as autoridades em si, têm todo o dever de pesquisar, ver, mas eu acho que não era necessário tanta brutalidade como a mãe de família que ensinava a rezar, entendeu? Que ajudava as pessoas e que era, além de ser mãe, era catequista. Em 1987, 16 de agosto de 1987, eu fui chamado pela Doroteia. Antes disso, eu quero dizer que a primeira aparição se deu no tanque, lá debaixo, que se preserva até hoje o tanque. São 75 anos, o tanque é o mesmo. A pedra que ela se ajoelhou, ela se deparou com um sinal aí no tanque, lavando a roupa da família, ela se assustou, porque ela não entendeu o que seria aquilo. E ela escutou uma voz feminina que pedia oração e penitência pelos pecadores. Ela se ajoelhou numa pedra que se preserva até hoje aí no tanque, sozinha rezou o rosário, 3 terços, mas não relatou para ninguém o que aconteceu porque ela não entendeu. Diz ela que ficou só com medo. 9 dias depois, ela estava fazendo limpeza no pátio da casa, aí no gramado na frente, aí, acompanhada de um filho pequeno. Por volta das 10 horas da manhã, ela se deparou com aquele sinal que aconteceu no tanque. Baixou um raio de luz forte aonde ela estava com o filho, uma nuvem que se abriu e uma voz que pedia oração e penitência pelos pecadores. Naquele momento ela se ajoelhou no chão, olhando para aquele raio de luz e perguntou para aquela voz: quem sois? O que seria aquilo? Aquela voz feminina disse assim para ela: sou a mãe de Jesus de Nazaré. Ela perguntou de volta: o que espera do povo aqui na terra? Mais oração, devoção pelo meu divino Filho Jesus. Naquele momento, onde ela se prostrou de joelho e que desceu aquele raio de luz, se estampou a cruz que está ali. A grama branqueou no momento, secou em forma de cruz. Aí, como permaneceu a cruz e ela entendeu a mensagem de Nossa Senhora, a família, a população começaram a se aproximar. E as autoridades da época tomaram uma posição radical contra, dizendo que é uma louca, não é verdade, inventou uma cruz para ganhar dinheiro, é do diabo, não pode. Quanto mais as autoridades
proibia ou desprezava, mais a fé do povo humilde aumentava. Aí começou a cair graças, por exemplo, uma família morava 14 quilômetros longe dali naquela época, no que surgiu a cruz e começou as aparições, e tinha um filho na família com 12 anos aleijado. Ele nasceu aleijado e não caminhava. Fizeram uma promessa de conduzir o filho 9 dias até na cruz. Cada dia eles a um terço, uma novena. O último dia da novena, a Doroteia chegou na cruz, estava o pai e a mãe com o filho, pediu para colocar ele dentro do cercado, em cima da cruz, que ele iria caminhar. Foi colocado o filho e ele começou a andar em cima da cruz. Esse menino está vivo ainda, né? Além da gente ter o histórico, ele está ainda vivo. Aí as autoridades da época, os contra, vendo que proibir, desprezar, não adiantava, decidiram destruir a cruz, capinar a cruz, queriam provar que foi feito por ela, que não era de Deus. Esta cruz que está ali, ela passou por 5 destruições total, sempre voltou. A primeira delas, na época, com todo o respeito, o falecido padre Lino Longo, acho até que não foi mal intencionado, mas ele fez o trabalho, ele chegou na propriedade de manhã, perguntou para ela para capinar a cruz. Ela disse, tu pode fazer o que tu quer. O padre Longo, acompanhado de 2 amigos, entraram dentro do cercado lá, e o padre começou a capinar com uma enxada, ele virou ferida nas mãos. Os amigos do padre destruíram toda ela. E aí o padre jogou água, sal, emparelhou a terra, bem ajeitada, fechou a Doroteia dentro de casa de manhã até noite, e ele permaneceu lá dentro com ela, porque ele dizia que ela ia refazer a cruz. E os amigos dele ficaram vigiando ali. Quando foi no fim da tarde, ele voltou na cruz para embarcar no jipe para ir embora, a cruz tinha sido se estampada na pura terra no dia. Seu Jandir, nós vamos fazer o intervalo e depois o senhor prossegue com as outras 4 destruições, é isso, né? Nós já voltamos. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta hoje com a presença do senhor Jandir Piccoli, que é coordenador da comissão do Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz, aqui entre Erechim e Aratiba. Todo mundo já ouviu falar, acho que grande parte já esteve lá. O senhor estava relatando, seu Jandir, sobre algumas tentativas que teriam sido feitas para destruir aquela cruz. Existe uma cruz, para quem não foi lá ainda, uma cruz incrustada, dá para se dizer assim, né? No solo, né? É tudo gramado e tal, e ali não cresce grama, ou, enfim. Pois não. Pois é, eu falei do relato da primeira destruição, que ela passou por 5. Aí voltou a cruz, continuava as aparições, fizeram a segunda destruição. Capinaram tudo lá dentro de novo e semearam trigo. O trigo, onde era o formato da cruz, apontou da terra e apodreceu, e o chão abaixou. E os 4 cantos ele floresceu. Voltou, passou um tempo, fizeram a terceira destruição. Diziam o quê? Bah, ela tratou a terra, botou porcaria, não sei o quê, preparou. Veio um pessoal de São Paulo, fizeram análise da terra. Não conseguiram constatar nada.
Ela disse, faz o que vocês querem. Eles tiraram a terra de dentro, bem profunda, e trouxeram a terra de fora. Plantaram grama parelha dentro. Onde era a cruz, a grama mufou e apodreceu, e fechou os 4 cantos. Aí passou um tempo, veio a 4ª destruição. A 4ª destruição, eu tive a graça de estar presente. Eu era bem pequenininho, que me lembro mal e mal, era o dia da aparição de Nossa Senhora. Estava tomado de público lá, tinha pessoas que subiam nas árvores porque não tinha lugar. Quando a Doroteia se prostrou de joelho na frente da cruz, é o momento que Nossa Senhora deixava a mensagem, a gente começou a perceber sinais ali, caía a folha das árvores, parecia que tudo tremia. E naquilo, ela de joelho, o falecido padre Gregório Comassetto veio empurrando as pessoas e chegou até ela de joelho. Falou para ela que ia capinar a 4ª vez a cruz. Ela disse, faz o que tu quiser. Ele entrou dentro acompanhado dos amigos e capinou tudo lá dentro. Ela levantou com o terço na mão e disse para o padre, tu pode fazer o que tu quer que ela volta. Aí o padre pediu para uma pessoa que estendesse, alcançasse para ele umas espigas de milho. Aí foi alcançado para o padre umas espigas de milho, ele jogou o milho dentro do cercado onde foi capinado a cruz. E abriu uma porteira de uma mangueira que circulava os porcos lá por perto, e arrebentou a cerquinha da cruz e largou os porcos em cima da cruz. Os porcos fuçavam na terra, pegavam o milho, e ela levantou e disse, tu pode cavocar até na laje, que a cruz volta. O padre pegou um sabugo e disse assim, em cima da cruz que os porcos tinham comido milho, se é de Deus aqui, e a aparição for verdadeira, ela tem que me dar um sinal. Eu quero uma fonte de água. Ele jogou o sabugo, onde caiu, verteu a água que está até hoje lá na frente. Não tinha água, era uma época de seca. A fonte de água que está ali, que é muito milagrosa, ela verteu na 4ª destruição da cruz a pedido do padre Gregório Comassetto. Mas a cruz passou por 5 destruições. Dia 29 de maio de 1988, a Santa Doroteia morreu eternamente. No dia 3 de setembro de 1993, 5 anos depois que a Doroteia não estava mais em vida, 5 anos depois da última aparição de Nossa Senhora ocorrida, que foi dia 3 de maio de 88, se deparamos com a cruz capinada de noite. Dia 3 de setembro de 1993, o grupo, a comissão, se encontrou na casa para fazer a reunião nos preparativos da 6ª Romaria, porque as Romarias, o santuário, veio depois da morte dela, que foi um pedido que ela fez. E ali mesmo que havia uma resistência, não havia uma aceitação das autoridades, o povo leigo construiu o santuário e começou a promover as Romarias. Quando nós preparava a 6ª Romaria, se deparamos com a cruz toda capinada. Aí eu fui no dia seguinte comunicar ao pároco que haveria sido destruída a cruz, e ele me conduziu até na cúria para conversar com o bispo na época. Aí o bispo diz assim, ó, agora tu vai fazer o que eu disser. E daí ele disse, ó, tu vai para a rádio, televisão, jornal, divulga, o povo tem que saber. Foi o que nós fizemos. No dia 12 ele me chamou de novo e pediu para o dia 13 de tarde, reunir umas pessoas lá, fazer uma celebração e colocar a terra de volta. Porque iria acontecer a romaria do povo, lá vocês vão fazer a romaria, ele disse, e aquilo lá está feio. No dia 13 de setembro de tarde, com um grupo de 70, 80 pessoas ali, toda a imprensa estava presente, naquele dia estava até a RBS de Chapecó. Uma autoridade da igreja fez um relatório ali, o povo jogou a terra de volta, emparelhamos o chão, bem parelho, todo mundo foi embora. No dia seguinte, de manhã, que acontecia a romaria, a cruz já estava estampada. Isso é apenas 25 anos, gente. Muita gente que presenciou e viu isto, entendeu? Então, cada dia que passava, a cruz se ajeitava cada vez mais. O chão abaixava, a grama rebrotava e sempre tinha pessoas lá vendo, visitando. Em 60 dias, ela estava de volta que nem agora. Quando a cruz voltou toda de volta, no dia 17 de dezembro de 1993, o bispo da diocese convocou uma reunião com as autoridades, os sacerdotes, autorizou que fosse rezado missa. No dia 25 de fevereiro de 1994,
o dia que completou 50 anos da primeira aparição, foi celebrada a primeira missa no local. Então, um pouco assim, a história da cruz. Acontecia 5 aparições por ano. Vamos tentar entender por que 5. É ligado a quê? O que nos diz 5? 5 chagas de Jesus, 5 dezenas do terço, 5 apontamentos no sinal da cruz, passou por 5 destruições, 5 anos depois da morte eterna da Santa Mãe Doroteia. Então, um pouco assim, o porquê de 5 datas. E em cada data que Nossa Senhora vinha ali, trazia uma mensagem. E essas mensagens constam nos escritos que a Doroteia sempre escrevia e segurava. Entendeu? Todas as mensagens que ela recebeu de Nossa Senhora, advertências, estão nos escritos. E no dia 16 de agosto de 1987, por surpresa de todo mundo, principalmente minha, eu fui chamado por ela. Ela me escreveu uma cartinha, me mandou lá na propriedade que eu morava, na Capela São Francisco, eu era ministro da Eucaristia instituído, mandou uma carta escrita para uma outra pessoa me entregar, para eu comparecer lá na sua casa no domingo, que ela precisava conversar comigo. Eu fiz o culto na capela e saí a pé da capela até lá na propriedade dela. Eu cheguei, era meio-dia lá. Ela estava me esperando num portão lá na frente da casa. Quando eu cheguei, ela era meio-dia, ela quis me preparar um almoço, mas estava tomado de público aí na frente. Ela preparou um almoço, eu almocei com ela, mas ela não me adiantou na hora do almoço o que ela queria de mim. Depois de almoçado, eu me misturei lá com o público lá na frente, que estava tomado de gente ali, e ela ficou lavando louça. Daí a pouco ela saiu com o terço na mão, cruzou no meio de todo mundo, ela me pegou pela mão e me convidou para entrar dentro de casa. Ela me levou no quarto dela, que até hoje está lá para se visitar, fechou a porta, ela me olhou no rosto e ela me disse assim: te prepare, chegou a hora. Eu naquele momento fiquei até, porque... E daí eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela disse assim: eu preciso 2 coisas de você, me ajuda. Primeira coisa, ela disse, é quase 50 anos aqui, de aparições, de reza, de mensagens, nunca foi celebrado missa, nunca foi feita celebração, só a reza do terço. O terço tem que rezar sempre, mas chegou a hora de fazer a primeira celebração da palavra aqui na cruz, e toca você. Tu vai fazer? Eu falei que sim, mas ela me pediu se eu tinha coragem de desobedecer às autoridades, porque eu era ministro. Eu disse, eu tenho. Eu vou fazer a celebração. E ela me disse assim, não é só a celebração que eu preciso de você. Me ajuda, por favor. Eu perguntei o que, ela disse, olha, eu tenho coisas guardadas que tu nem imagina. Até agora, só eu e Deus sabemos. E a partir de agora, eu e você e Deus, se tu me ajuda. Eu escrevi tudo o que Nossa Senhora me falou. O que vai acontecer, o que fizeram comigo. Tu nem imagina quanta coisa tem. Chegou a hora de contar a história, falar a verdade, enfrentar as autoridades, explicar as mensagens e toca a você. Isso foi em 1988? 87. 87. Ela faleceu em 88. 88. E aí, naquele momento... Nós temos 1 minuto ainda. Ela me disse assim, nem tudo tu vai mostrar ou contar. O que é segredo, tu segura. E daí, quando eu falei que não ia contar nada, ela me disse, eu vou morrer e não te abandono. Quando chega a hora, eu vou te fazer sentir. Agora, se tu promete que tu não conta nem para tua mulher em casa, eu vou te revelar um segredo que vai acontecer aqui, que até agora só eu e Deus sabemos. Ela disse, o último domingo de maio do ano que vem, 9 horas da manhã, eu vou morrer. E até lá nós temos que conversar bastante, porque eu quero um santuário e não é cada um fazer o que quiser depois que eu morrer. Então tu vai saber o que vai acontecer, o que pode, o que não pode e o que tem que fazer. Tu vai ser a pessoa responsável e eu não falo mais nada para ninguém. Então foi isso um pouco até agora que aconteceu. Bom, acho que todo mundo deve estar bastante curioso aí em casa, né? Enfim, eu gostaria de, o nosso tempo está chegando ao fim, gostaria de agradecer a sua participação aqui e de convidá-lo para a gente prosseguir um pouco mais nessa história,
para gravar um outro programa. Eu tenho várias questões para tentar tirar dúvidas aí, enfim, ao menos que da minha parte, né? E legítimas, eu creio eu, né? E sem desfazer de todo o seu relato, né? Eu também, como jornalista, tive a oportunidade de fazer uma reportagem lá no local. Foi no final da década de 1980, início dos anos 90, foi mais ou menos. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Obrigado hoje. Agradeço muito a rede da TV Erechim por dar essa oportunidade num mistério que está ali para todo mundo ver e tocar. Entendeu, gente? Aí é de todos, mas tem os seus princípios que devem ser seguidos. Um abraço e até a próxima. Sim, eu vou convidar o seu Jandir Piccoli dentro de uma semana ou duas para a gente não deixar avançar muito e para a gente evoluir um pouco mais sobre essa história aí. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos de casa, boa noite e até uma próxima. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce.